Na próxima guerra mundial, você vai se alistar, sim ou não? Se não lutar, morre. Se lutar, vira herói de guerra. Quem tem autismo não escapa do alistamento. Eu não sei se entendi muito bem essa mensagem, mas eu gostaria de deixar alguns pontos aqui sobre o que eu acho sobre esse tema. Primeiro, para mim não existe herói de guerra, porque nenhuma guerra é heróica ou realmente necessária. Normalmente as guerras possuem interesses políticos de problemas causados por pessoas que estão confortavelmente em suas salas com ar-condicionado e todas as regalias do mundo, que ao invés delas mesmas lutarem ou resolverem aquilo de uma maneira pacífica, elas resolvem colocar terceiros, que não tem nada a ver com aquele assunto, para lutar. Sendo que os verdadeiros culpados pelas guerras estão, como eu disse, confortavelmente numa sala. Para mim, todo mundo que é obrigado a lutar numa guerra é no máximo uma vítima, mesmo que essas pessoas achem que não são. Elas estão lutando por um ideal maior, pela nação deles. Porque justamente também essa ideia de nação, de nacionalismo exacerbado, é uma história, uma construção cultural inventada, justamente para poder manipular essas pessoas a irem para a guerra e para fazer os interesses de alguém que está lá no poder. Eu sei que não é viável pelas pessoas que existem no mundo, mas eu acho que no mundo ideal, onde as pessoas pensassem muito bem nas consequências de suas ações e não pensassem somente em si, pensassem nos outros também, guerras não existiriam. Sempre haveria um jeito de fazer um acordo. Ah, porque estão invadindo o meu espaço. Que espaço? Todas as fronteiras são imaginárias. Justamente é uma ferramenta de poder. Eu entendo a necessidade delas no contexto de hoje em dia, mas porque a gente já está muito longe de sair desse contexto. Mas as linhas que dividem os países são todas imaginárias. As ideias de nações são construídas. O amor por uma nação, o nacionalismo, não deveria ser motivo de alguém morrer. Porque normalmente, quem vai lutar para a guerra, na verdade não está defendendo sua nação. Está defendendo, como eu falei, os interesses políticos de alguém que comanda. A partir desse ideal de nação, que é usado para justamente manipular as pessoas e criar um sentimento de dever com algo que foi construído. É claro que isso eu estou falando da maioria das guerras, dos contextos atuais. Não sei o que aconteceria, por exemplo, se viesse uma raça alienígena aqui, num contexto sociocultural, biológico, totalmente diferente de nós. Ou que então apareça o Godzilla, ou um exército de Godzillas destruindo nossas cidades. Mas, novamente, nós estamos falando de situações tão hipotéticas quanto as que geraram essas perguntas, que é se eu, autista, sobreviveria em uma guerra. Agora, se vier uma guerra mesmo e eu for obrigado a lutar, eu não vou lutar. Eu vou provavelmente fugir. Se me obrigarem a lutar de todas as formas, colocarem alguma coisa em mim pra eu não conseguir fugir, sei lá, eu vou ser o lutador mais inútil que tem. Eu vou ser só um peão que eles vão usar pra ganhar tempo. Porque com certeza não ia durar 2 minutos num campo de guerra. E vocês acham que eu quero ser isso? Não. Eu prefiro ser covarde e fugir. Que não tem covardia nenhum em não querer participar de uma luta que não tem nada a ver comigo. Pra mim é sensatez. Pra mim, herói de guerra seria alguém que evitasse uma guerra. Ou acabasse uma guerra de uma maneira pacífica. Sem violência, sem que ninguém morra. Mas eu sei que isso é impossível no mundo de hoje, ainda mais com a ganância por poder e por diversas outras coisas que a maioria dos líderes tem. Se não tivesse guerra ou motivos para guerra, as pessoas inventam motivos para guerra, que elas gostam de brigar, gostam de lutar, gostam de violência. E às vezes a guerra é simplesmente pelo outro ser diferente de você, não faz sentido nenhum. Enfim, esse é só um vídeo falando um pouquinho das minhas opiniões sobre esse assunto. É claro que é um assunto muito complexo e que renderia horas de discussão. Renderia várias aulas também sobre sociologia, história, filosofia, antropologia, filosofia da linguagem, identidade, construção de nação, discurso. A gente poderia ficar discutindo aqui horas, mas isso aqui é só um vídeo para rede social, onde eu explico por que eu não iria para guerra e por que guerras são desnecessárias, pelo menos no meu ponto de vista. Lembrando que não precisa me atacar e vocês têm o direito de pensar ao contrário de mim também, por mais que eu não concorde com o que vocês pensam e nem vocês concordem com o que eu pense. Só não precisa partir pro ataque pessoal, beleza?